Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos conhecer um pouco mais do programa Elas na Indústria, que pretende ampliar o número de mulheres no setor industrial e sensibilizar empresários e líderes sobre os benefícios econômicos e sociais da equidade de gênero para a sustentabilidade dos negócios. Bom, para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Marta Lívia Suplicy, presidente do CONFEM, Conselho Superior Feminino da Fiesp. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em te receber. Conta um pouco, então, desse programa Elas na Indústria. O que significa? Priscila, esse é um programa, eu acho que dos mais entusiasmadores dentro da pauta feminina na indústria, né? Porque eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente o coletivo feminino, sabem as dificuldades que é a ascensão na carreira. Independente de ser na indústria ou não, você galgar e chegar a postos de liderança é uma coisa extremamente difícil no universo de desigualdades como a gente tem, dentro da pauta de gênero particularmente, mas que evidencia na questão salarial, na questão de oportunidades. Então, quando eu assumi o Conselho Superior Feminino da Fiesp, esse projeto já estava lá guardadinho. Eu tirei, repaginei e trouxe um olhar 360 graus, não só para a mulher na indústria, mas para a mulher no mundo corporativo. A indústria, você sabe que realmente é o cerne da questão econômica, é a forma maior que tem de desenvolvimento, e eu tenho o prazer de estar aqui dentro da Alesp, porque a gente sabe do papel da Assembleia Legislativa para a indústria e para qualquer atividade ligada à economia, né? Mas o Elas na Indústria, ele começou pequeno, começou com 15 mulheres, é um programa que traz grandes nomes como mentoras, mulheres que já chegaram em cargos de CEOs, em cargos de chefia, em cargos de liderança, que voluntariamente fazem mentoria com mentoradas em toda a cadeia produtiva da indústria. Sim. E principalmente que querem essa ascensão de carreira. A gente chama, Priscila, isso como se fosse aquela mão invisível que vai puxar você para você ascender. E nós ficamos muito felizes porque ele não é um programa de mentoria cartesiano, que obedece àquele programa tradicional de mentoria. Ele é um programa que ele tem um olhar 360 graus sobre a mulher na indústria. É um olhar que pensa a saúde mental da mulher, que trabalha os soft skills, que trabalha todas as pautas que a gente precisa necessariamente, não só para ascender, mas para se manter em cargos de liderança. Sim. E a gente quer que o Elas na Indústria não seja só uma mentoria, a gente quer que ele seja uma grande ferramenta de garantir que as mulheres cheguem em cargos de liderança, que as mulheres ascendam na carreira profissional e que as pequenas e médias mulheres na indústria não encerrem as suas atividades por falta de oportunidade ou por falta de informação. Qual o cenário hoje da mulher na indústria? Temos já um crescente número de mulheres na liderança? Nós temos esse acompanhamento através do Elas na Indústria. Para você ter uma noção, desde que a gente começou o programa, nós tivemos uma margem de quase 30% de ascensão nas carreiras. E uma média de 18% de indústrias que não fecharam. Ótimo. Então, nós conseguimos uma métrica muito positiva dentro de um universo que nunca muda os números, Priscila. Então, a gente sabe que realmente, uma pegando as outras pela mão e não só na teoria, mas efetivamente na prática, identificar as qualidades que você tem, trabalhar, potencializar e enriquecer isso através da informação e do conhecimento. Você acha que na indústria essa situação das mulheres é ainda mais difícil do que para a ascensão, do que, por exemplo, na área de serviços, o comércio? Eu acho, Priscila, de verdade que a ascensão feminina ela é difícil em qualquer segmento. Em devidas proporções, cada segmento tem as suas dificuldades, as suas facilidades em função do meio, em função das aberturas que você tem. Então, especificamente, não é só na indústria. Eu acho que em qualquer segmento, a ascensão feminina, se ela não for muito bem fortalecida através dos programas de mentoria, e com retaguarda, com sororidade, com responsabilidade de uma sobre a carreira das outras positivamente, a gente não vai ter mudança.
políticas públicas efetivas. A gente está aqui dentro de uma casa em que a gente sabe que tem muitas deputadas engajadas nessa fala. Então, nós sabemos que não é um trabalho de uma ou de outra, especificamente dos programas de mentoria, especificamente da indústria, é um trabalho de todas nós. Uhum. E como deve ser feito esse trabalho e como vocês fazem também para que essa ascensão aconteça, para que realmente haja um fortalecimento? Porque acho que muitas mulheres também desistem, elas até têm a vontade de estar num cargo de liderança, CEOs, porém percebem que é tão difícil e acabam desistindo, não é? Sim, mas isso que eu estou falando para você, o programa de mentoria, eu estou falando particularmente do Elo da Indústria, que é a nossa pauta e é o programa que nós temos e com grande amor e com grande responsabilidade a gente tem conseguido. E foi exatamente por notar esse gargalo que você está falando, essa dificuldade, e nós como mulheres sabemos disso, como é a dificuldade não só da ascensão, mas de você conseguir chegar lá. Quem é que te garante esse posicionamento? Como é que a gente faz para minimizar essas dores e esses obstáculos, né? Então, quando a gente pensou Elas na Indústria, por isso que eu te falei, Priscila, que ele é muito 360 graus, porque nada que advém para as lutas femininas ou para o desenvolvimento feminino, ele vem fácil e vem com uma fórmula mágica. A gente tem que agregar vários fatores que você possa entender. É por isso que eu te falo que o Elas na Indústria é um programa que ele trabalha matchings. Quando você recebe a sua mentorada, quem vai te mentorar já sabe que vai ter condições de poder te fazer um trabalho de um nível 100%. E o que quer dizer isso, Priscila? Eu tenho vontade de ascender na minha carreira, mas eu tenho dificuldade na comunicação, eu tenho dificuldade na tecnologia, nos avanços tecnológicos, eu tenho dificuldade num olhar mais global sobre a minha empresa, e a minha empresa tem um âmbito mais global, né? Quando a gente já identifica as dificuldades dessa mentorada, e não só para ela, por isso que é um trabalho muito pessoal e muito de pegar pela mão mesmo, Priscila. Porque nós pegamos as demandas de cada uma mentorada e nós fazemos realmente a mágica de te fortalecer. E eu acho que é só quando você se sente fortalecida, você se sente amparada, você sabe que tem um grupo de mulheres extremamente preparadas, muitas mulheres de renome nós temos dentro da mentoria, que é voluntária e é gratuita, Priscila, que dão 1 hora do seu tempo para ajudar uma mulher que elas jamais viram na vida delas. Então isso é muito importante, é você se responsabilizar pela outra e você se colocar efetivamente no lugar da outra. Em alguma situação da sua vida no mundo corporativo, ou mesmo dentro da indústria, você já enfrentou uma dificuldade que você vai ouvir do outro lado. Então, o papel, efetivamente, do Elas na Indústria não é só curar a sua ferida, botar o curativo, é colocar o band-aid e acompanhar o follow-up do seu desenvolvimento, que isso é o principal. Sim. Cada mentora fica com uma pessoa? Uma mentorada. Por quanto tempo? O período varia de 1 a 3 meses, mas você tem essa responsabilidade. E até você comentou, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de falar em público ou de comunicação, e daí essa mentora vai dar ali um direcionamento. Além da mentora, porque o match, como eu te falei, elas têm áreas próximas. Nós pegamos uma grande liderança, vou te dar um exemplo, do marketing, e pegamos uma jovem em ascensão na carreira do marketing. Certo. Ela vai entender as demandas dessa jovem, por isso que é importante esse matching de carreiras. Mas nós temos, dentro do programa de mentoria, workshops livres, palestras livres de comunicação para a liderança, comunicação efetiva, IA, inteligência artificial para mentores, saúde mental, que é uma pauta que a gente tem falado muito, Priscila. E ela, independente de que cargo você está nessa cadeia, todo mundo precisa hoje. Esse ano nós vamos desenvolver um trabalho com a Secretaria Nacional de Políticas de Cuidados, porque a jornada quádrupla das mulheres também é uma jugular nessa questão das dificuldades de ascensão. E daí elas têm, então, nesse período, né, então, de 1 a 3 meses, esse acompanhamento com aquela mentora, que é da área dela, né? O que acontece durante esse encontro, essas reuniões? Elas vão trazendo
Priscila, as demandas que elas têm, as dificuldades que elas têm. E nessa troca de experiências, porque já que você veio da mesma área, eu vou te dar um exemplo clássico. A minha área era da beleza, indústria da beleza, bem-estar. Eu tenho uma mentorada que ela está começando agora um negocinho, lá alguma coisa. Aonde ela tiver com dificuldades, com certeza eu já passei por esse processo. E eu vou poder trazer o meu olhar de solução para este caso específico. Mas por que eu estou te falando que é 360 graus? Porque dentro desse universo de workshops e de palestras, a gente vai achar pautas que ajudem ela neste momento, não ela só como profissional, não é só ela como dona da pequena indústria, não só ela dentro da ascensão na carreira dela. Ela pode ter um problema de violência na casa dela, ela pode estar vivendo um problema de burnout, ela pode estar vivendo um problema com uma família, que traz esse universo que eu estou te carregando para poder te dizer que não é só você trocar experiências, é você enxergar essa mentorada como uma responsabilidade sua. Você se vê nessa mentorada, você querer que muito mais que ela chegue onde você está hoje, mas que ela vá além, que você consiga se ver na outra. E você pensar onde você errou, como é que você fez para dar certo e trazer essas trocas de experiência além do olhar técnico. Porque cada mentora, independente da sua expressão como liderança, porque nós temos nomes fortíssimos de liderança feminina, mentorando gratuitamente dentro delas na indústria. Mas o que acontece, Priscila? Você sai um pouquinho de quem você é para entrar nesse universo e poder objetivar resultados. Fala um pouco para a gente até desses resultados. O que você já tem assim como case de sucesso? Vários, Priscila. E é muito bonito, eu vou te convidar esse ano para você ir numa formatura da gente, porque mentoras e mentoradas, quando se encontram, é uma coisa emocionante. E todas elas têm uma história positiva. Todas elas, olha, eu virei gerente, eu subi de cargo, eu sou uma VP hoje. Então, você consegue ver isso e quando elas se encontram é uma coisa muito emocionante, muito. E isso é o resultado do que você está me falando. Eu não posso te dizer um case porque são vários, vários cases muito positivos. E é o que eu te falei, se traduz nos números de mulheres em ascensão de carreira e de mulheres que não fecharam o seu negócio. Quem pode participar desse programa? No caso de mentoras, são mulheres em cargos de liderança dentro da indústria, dentro de grandes corporações e mulheres que queiram ajudar realmente. Olha, eu sou uma psicóloga com não sei quantas clínicas, eu quero ajudar alguém da minha área com essa parte de saúde mental, de inteligência emocional. Eu sou uma grande executiva, eu sou uma gerente de contas, eu já me sinto na condição de puxar e ajudar quem vem atrás de mim. Ou eu tenho uma grande indústria, ou uma pequena indústria, ou uma média indústria, eu quero dar uma hora do meu tempo para ajudar uma mulher de uma pequena indústria ou de uma nanoindústria a não fechar, crescer, evoluir e realmente fazer parte desse universo de prosperidade, de competências femininas reconhecidas. Só podem participar mulheres que são envolvidas na indústria. Sim, ou no mundo corporativo. No mundo corporativo também. Aí, como que faz para... Tem uma inscrição? Tem. Agora nós estamos com inscrições abertas para mentoras. Nós já estamos com 500 mentoras voluntárias inscritas. Nossa, que bacana. E são, assim, como é que eu vou te falar? Tem CEOs de grandes empresas, tem mulheres em cargos de grande liderança dentro da empresa, se voluntariando e se disponibilizando a ajudar essas pequenas na ascensão da carreira delas. Claro que as pessoas que são mentoreadas, elas devem ter ali histórias incríveis, né? Tem. Mudança de carreira, mudança de vida, de mentalidade. Mas o que gera para essa mentora? Separar um tempo, tirar um tempinho que muitas vezes é tão corrido, tanta coisa na agenda, e ela para atender alguém, para ajudar alguém. Eu acho que hoje, Priscila, a gente não pode mais ter palavras de moda, como sororidade, como responsabilidade coletiva. A gente tem que ter ação.
Eu acho que eu brinco sempre que as iniciativas são ótimas, mas as acabativas são melhores ainda. Então, essas mulheres, elas sabem o que elas sofreram para chegar onde elas estão. E numa atitude assim de total humanidade, compartilhamento, sororidade, elas dedicam sim, porque elas não querem que essas jovens ou essas meninas ou essas mulheres passem pelo que elas passaram. Elas querem ser essa mão mesmo que eu te falei, essa mão invisível que ajude essas mulheres a ascenderem com qualidade. E a Fiesp tem tido esse papel fundamental nessa ascensão de carreiras, na aglutinação dessas lideranças e no fortalecimento da união entre essas mulheres, entre mentoras e mentoradas. Conta um pouco mais para a gente também sobre o papel, então, do CONFEM. Do CONFEM. Como que é a atuação dele, o objetivo de vocês? A indústria, você sabe que o cerne dela era 100% masculino, né? E há 4 anos nós temos no CONFEM um conselho que ele não é só uma sigla. Ele é um guarda-chuva dentro de todas as ações das mulheres na indústria. E não são só as mulheres em cargos de liderança, ou as CEOs, ou as C-levels, ou as mulheres das grandes, das pequenas e das médias indústrias. São as mulheres na cadeia produtiva da indústria também. São as mulheres nas empilhadeiras, são as mulheres dentro do chão de fábrica, e que é uma alegria muito grande, Priscila, a gente poder trabalhar temas dentro da indústria como a diversidade, como a inclusão, principalmente como a pauta da saúde mental das mulheres, como as pautas do feminicídio. A Fiesp tem um programa grande feito junto com o Senai, que é uma mostra do feminicídio, junto com o Senai e Virada Feminina. Nós temos também um programa que chama Mulheres Sem Dor, que anualmente tem uma programação durante os 21 dias de ativismo. Então, a indústria tem uma compreensão muito forte, Priscila, que a mulher sem saúde ela não trabalha, a mulher que apanha ela não produz, a mulher dentro das suas vulnerabilidades, dentro dessa jornada quádrupla que eu estou te falando. Por isso que esse ano nós estamos desenvolvendo esse trabalho muito par e passo com a Secretaria Nacional de Política de Cuidados, porque o maior entrave das mulheres, ainda além da falta de oportunidade, são as jornadas quádruplas. A mulher ela tem a jornada ali no trabalho, tem a jornada em casa, né, com os filhos. Não, eu falo muito nas dinâmicas da gente, Priscila. Eu duvido uma mulher que pode ser uma grande CEO, mas que ela não tem um filho para cuidar, uma mãe para cuidar, um tio para cuidar, alguém sob o cuidado dela. Sim. Então a gente tem essa preocupação de quem cuida, quem cuida. E a sua maioria são mulheres arrimo de família, ou são mulheres que detêm a conta da sua casa, que são responsáveis até pelas suas famílias no entorno, né? Então essa é uma preocupação muito grande da Fiesp. Não só o fortalecimento técnico, que lá dentro nós temos grandes ferramentas como o Senai, o SESI, que preparam as jovens, que vão ser as jovens para a indústria do futuro, né? Mas também as mulheres que estão hoje nessa batida e que principalmente, Priscila, tem que ter esse olhar constante sobre a gente. E o CONFEM tem sido o grande porto seguro das mulheres na indústria nesse sentido. Esse olhar da inclusão, da diversidade. Nós falamos sempre lá dentro que das siglas do ESG, o que mais nos interessa é a governança, mas uma governança inclusiva. Uma governança inclusiva tem um olhar muito mais abrangente sobre todas as pautas que eu estou falando para você. Mas muito além de uma sigla, o CONFEM tem sido a grande porta para as mulheres na indústria terem uma voz, porque você não vê muito falar das mulheres dentro da indústria, muito menos alguém se preocupar com as mulheres no mundo corporativo. Eu tenho falado até com uma deputada aqui da casa sobre questões de políticas públicas que amparem as mulheres dentro do mundo corporativo. E a gente sabe que são preocupações que elas nasceram com o CONFEM. E não são preocupações, são caminhos de solução. Porque mais importante do que você lançar ideias, Priscila, ou lançar projetos, você tem que chamar atores, como o poder público, como a própria indústria, como os homens dentro da indústria, que são grandes parceiros para nós, porque as vitórias femininas, elas não podem ser só nossas. Nós não podemos estar falando só para nós, Priscila.
Nós precisamos chamar todos para essa conversa, porque senão daqui a 4 anos eu vou estar aqui conversando com você, nós ainda vamos ser números menores dentro dessa corrida pela liderança feminina. Você percebe que as mulheres mais novas, que ou estão entrando no mercado, elas já têm esse objetivo de já tem essa chegar a uma consciência, sim. liderança? Já tem essa consciência, já tem essa consciência e já estão preparadas para esse caminho de liderança. E isso é muito importante, Priscila. E é por isso que o Confem tem esse papel de estar ali, garantindo que elas cheguem lá, garantindo que elas vão ter uma caminhada segura. Eu falo que o Confem é aquela corrida de obstáculos, sabe? Que quando uma cansa, a outra vai, passa o bastão e segue correndo adiante. O importante é a gente ter certeza que vai cruzar a linha de chegada. Vencedoras, é claro. Sim. E de que maneira a Assembleia Legislativa pode ajudar nesse processo? Nós temos tido grandes parcerias aqui, eu não sei se eu posso citar nome de deputadas estaduais aqui, que têm sido muito nossas parceiras, principalmente a deputada Maria Lúcia Amari, que tem participado muito das rodas de decisão quando o âmbito se trata do mundo corporativo feminino. Então a gente traz as demandas, ela nos acompanhou em 2 delegações já do intercâmbio da indústria brasileira com as mulheres na indústria fora do país. Nós fomos na Itália ano passado e, para nossa surpresa, o número de pequenas e médias industriais que foi nos assistir, Priscila, foram mais de 80. Nossa. E não na economia informal. Tem a fabricante do pão de queijo, a fabricante do material de artesanato. É claro que são pequenas indústrias, mas são mulheres que estão produtivamente lá fora, levando o nome do país e se preocupando com o que elas não têm lá. Então, essa preocupação em criar políticas públicas para as mulheres no mundo corporativo e para a pequena e média indústria, a gente tem trazido aqui para casa, sim. Tem até algumas legislações já que acabam protegendo a mulher também nesse ambiente. Sim, mas ainda são muito poucas, Priscila. A gente pensa por uma delas, tinha aquela coisa de a mulher que, não vou contratar uma mulher porque ela vai engravidar. Ou, né, não vou contratar essa mulher porque tem uma criança pequena. Hoje já não pode ter esse tipo de comportamento, não pode. Além de não poder... Hoje não é nem simpático mais você ter um tipo de atitude nesse nível, né? E até dentro, assim, se a pessoa ela percebe que numa entrevista isso aconteceu, ela pode inclusive denunciar, né? A Fiesp, inclusive, esse ano deu grandes passos nesse sentido. O nosso presidente Josué Gomes assinou o Pacto Nacional contra a Misoginia, a Fiesp é signatária. O pacto não se calha aqui dentro do Estado de São Paulo, nós somos signatários também. Então, o pacto contra o feminicídio, a Fiesp tem dado grandes passos e grandes exemplos nesse sentido. E mensalmente nós temos ações, nós temos workshops, nós temos palestras de fortalecimento às mulheres. E também tem a parte voltada para as mulheres pretas, né? Também. Sim. Há um olhar diferenciado. A gente tem a própria casa... O Pacto das Pretas, a sede tem sido dentro da Fiesp. Nós temos um trabalho de inclusão de mulheres negras no mercado de trabalho muito forte. Dentro do Confem mesmo, uma das nossas primeiras atividades foi a inclusão de mulheres negras no mercado de trabalho, porque ainda é um número gritante e a dupla vulnerabilidade das mulheres negras, ela dupla, tripla, quádrupla, ainda é muito forte. O que vocês percebem? Já tem uma sinalização de mudança nesse sentido? Sim, a gente... É que tudo no universo feminino são doses homeopáticas. Mas a gente tem que comemorar números, sim. A gente tem que comemorar números, sim, que a partir do momento que você tem atitudes propositivas e atitudes positivas para incentivar essa inserção ou para coibir qualquer forma de não inclusão, eu acho que a gente já tem que comemorar. E de que maneira acontece esse trabalho lá na Fiesp? Até para quem está interessado, sim, claro. né? Nós temos palestras, que eu estou te falando, palestras voltadas para o segmento. Nós temos tradicionalmente, todo ano, dentro do Confem, um evento muito forte que é comemorado no Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que a gente traz essa discussão, muito mais do que trazer discussão, Priscila, a gente tem traçado caminhos a partir daí, buscado métricas para ver essa redução, sim.
E todas essas informações as pessoas encontram no site da Fiesp, mas eu vou ter o prazer de começar a te mandar também as programações do Confem para vocês acompanharem e nos ajudarem nessa divulgação. Tem alguma programação que já está pertinho aí de acontecer? Tem, agora em março, nós estamos com esse ano, você sabe que é o ano da França no Brasil, né? Nós estamos trazendo grandes donas da indústria francesa e CEOs da área, né? Nós vamos trazer agora no dia 18 a CEO da Lagate Fossé, né, de Lyon, e estamos convidando a ministra das Mulheres, a secretária nacional de Política de Cuidados, para traçar essa mulher, para entender, para traçar essa distância ainda da nossa presença nos cargos de liderança. Estamos programando também para o dia 9 uma corrida que ela é mundial, uma caminhada mundial, que é organizada pelo Vital Voices, né, norte-americano, com o capítulo deles da América Latina, que vai ser a primeira caminhada de mulheres pela liderança, juntando mentoras e mentoradas na Avenida Paulista. E lá vai ter um palco que a gente possa trocar cases, trocar informações e enriquecer cada vez mais essa luta, que eu já nem considero uma luta, eu considero uma jornada, Priscila. Uma jornada que todas nós temos que trilhar juntas, trocando informação. Só para lembrar que nós estamos gravando esse programa no início de fevereiro, então a possibilidade de participar desse evento agora 9, né, de março. 9 de março e 18 de março. São 2 dias de caminhada. 9 a caminhada e dia 18 é esse fórum sobre mulheres em liderança. Então é possível participar, ter as informações no várias site, pautas, né, no site da Fiesp, várias pautas, inclusive sobre diversidade, sobre a política de cuidados, isso é muito importante a gente estar falando. Quais são os assuntos mais recorrentes que vocês precisam adotar com as mulheres? Ainda é a ascensão, a diferença salarial também, a ascensão nas carreiras, eu não gosto muito desse termo empoderamento, porque acho que poder a gente já nasce, né? Mas o próprio fortalecimento de competências para o universo feminino, e acho que esse é o papel muito importante da Fiesp hoje, é trazer subsídio, é trazer material para que mulheres mais fortalecidas estejam, não só dentro da cadeia da indústria, dentro do mundo corporativo, mas que mulheres em ascensão de carreira estejam fortalecidas. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui conosco de Marta Lívia Suplicy, que é presidente do Confem, Conselho Superior Feminino da Fiesp, e deixar aí uns minutinhos para as considerações finais e também o convite para a participação dos eventos que a Fiesp propõe. Eu peço que todas procurem estar atentas ao site da Fiesp para ver as nossas atividades. As que puderem se candidatar a mentoras, por favor, precisamos de mais mãos puxando outras mulheres. E também em março nós começamos o programa de a inscrição para mentoradas. Você que está dentro da indústria, dentro do mundo corporativo, ou mesmo dentro da sua empresa, e você se sente ainda frágil, você quer um fortalecimento, se inscreva. É ótimo receber mentoria e todas nós precisamos ser mentoradas em algum momento da vida ou sempre. Onde eu estou errando, como é que eu posso acertar? O site qual é? O site é o site da Fiesp. É Fiesp. www.fiesp. E também redes sociais, vocês também as colocam redes sociais, as informações? O Confem, os conselhos da Fiesp estão todos inclusos dentro do site, porque os conselhos eles não têm rede social própria. Certo. Mas no site da Fiesp você consegue todas as informações. Que ótimo, então. Aí você entra lá na página do Conselho Superior Feminino e com certeza você vai ter acesso a todas essas informações. E eu queria deixar para todas uma mensagem, principalmente para as mulheres em ascensão. Puxada de tapete não tem que existir mais entre nós, tem que existir puxada pela mão e para cima. Ótimo conselho, né? Ótima dica. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila. Obrigada. Eu que agradeço. O Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.